Meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus, quero compartilhar com vocês nesse vídeo sobre a origem e o propósito da igreja. Em Mateus capítulo 16, no seu versículo de número 18, está escrito: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A pergunta é: o que é igreja? Se nós fizermos uma enquete e sairmos pelas ruas do nosso bairro, ou até mesmo dentro da própria igrejas locais, e perguntar aos irmãos, aos amigos, o que é igreja? Vai haver ali inúmeras definições, vai haver ali inúmeros conceitos a respeito do termo igreja. Alguns dirão: igreja é eclésia. Quantos de nós não ouvimos alguém pregando ou citando e falando a eclésia e definindo eclésia como igreja? Mas vamos lá, no Novo Testamento, querido, não tem esse termo eclésia para definir igreja. Lembrando os irmãos que eclésia significa uma assembleia de chamados para fora. O termo eclésia, na verdade, já era empregado amplamente e usado pelos gregos no período anterior a Jesus ou a Cristo. O uso secular refere-se à Assembleia Ateniense, que era convocada para comparecer à âncora. Isto por que razão? Os gregos tratavam de assuntos nesta âncora, como polis, também tratava de assunto polis ou cidade. Esse espaço democrático também era chamado lugar da Assembleia. Nós vamos encontrar isso em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, nos seus versículos 32 ao 40, como também Atos dos Apóstolos, capítulo 16, no seu versículo 19, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, no seu versículo de número 17. A função da eclésia grega era política, judicial, cultural, estrategista, econômico, social e não necessariamente religiosa, embora pudesse ser discutido assuntos religiosos. Todavia, a palavra eclésia, pelo seu termo, a igreja no decorrer da sua formação, por volta do ano 100, já pegou emprestado essa questão da eclésia, por significar uma assembleia de chamados para fora. Mas eclésia não é uma definição de igreja, tem que deixar isso bem claro, mas emprestamos pelo seu significado. Vamos falar um pouco sobre o caráter da igreja. Ela tem pelo menos dois conceitos no seu caráter: local e universal. A igreja local se define onde você congrega, onde você se reúne com os demais que faz parte, ou que é a igreja. Até porque a igreja, irmãos, ela não é quatro paredes. A igreja é eu e você. Então, um exemplo claro de igreja local, nós temos Atos dos Apóstolos, capítulo 2. A partir do versículo 42 ali, diz o texto que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles perseveravam na oração, na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e na comunhão. Então, isso era o exercício de um grupo de irmãos num determinado lugar. Exemplo claro também, nós temos em Atos capítulo 13, no versículo 1, que está escrito: e na igreja que estava em Antioquia. Antioquia, localidade. Então, e temos a questão da igreja local. Temos também a questão da igreja universal, né, ou católica, que eu vou explicar logo mais esse termo. Em Hebreus capítulo 12, versículo 23, está escrito: a universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão escritos nos céus, e a Deus, o juízo de todos, e aos espíritos do justo aperfeiçoado. Então nós temos uma ideia católica, isto é, uma ideia de universal, certo? Católico, aquilo que é conforme um todo, ok? Aquilo que é conforme um todo. Quando você pega os escritos de alguns pais da igreja, por exemplo, você pega ali Inácio de Antioquia, e um dos seus dizeres, ele define o seguinte: onde está Cristo Jesus, está a igreja católica. Aí alguns
do catolicismo romano define o quê? Que a Igreja Católica é a única igreja verdadeira de Jesus. Mas quando os nossos irmãos, né, utilizavam esse termo na década, no final do primeiro, no segundo século, de maneira nenhuma eles tinham uma visão da igreja, da instituição católica apostólica romana, mas eles queriam trazer a ideia, os pais da igreja procuravam citar católica, não tendenciando uma instituição, mas sim trazer que a igreja num todo ela é universal. Isto é, aonde houver uma pessoa lavada e remida pelo sangue de Jesus, ali está a igreja. Então esse era o conceito que se tinha. Então a igreja ela é local e a igreja também ela é universal, certo? E depois nós vamos tratar sobre quando que a igreja veio a existir. Não quando a igreja foi inaugurada, mas quando que ela veio a existir.